Olá, meus caros estudantes de Teoria Constitucional. Aqui é o professor André Copete, do Corpo Docente da Graduação em Direito da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e também do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos desta mesma universidade. Hoje vamos falar rapidamente, neste microvídeo, sobre a estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico brasileiro tem duas grandes características quando falamos na sua estrutura. E que características são estas? O caráter de ser escalonado e o caráter de ser hierárquico. O que significam esses dois caráteres, essas duas características do ordenamento jurídico brasileiro? O fato dele ser escalonado significa que ele é dividido em várias camadas normativas, com várias espécies normativas que vão se sobrepondo. O exemplo disso é a pirâmide kelseniana, que vocês podem encontrar um diagrama, um desenho desta pirâmide kelseniana no Google, por exemplo, e que expressa bem esta estrutura escalonada, ou seja, existem várias camadas, a começar pela Constituição, depois as leis e depois todos os atos administrativos. Esse escalonamento significa também que o sistema jurídico, a estrutura do ordenamento jurídico, é hierárquica, o que significa que essas diferentes camadas de espécies normativas possuem importâncias diferentes. Por que isto? Porque são tratadas matérias, são tomadas decisões muito mais graves nas camadas normativas mais altas. Por exemplo, na Constituição Federal, nós temos decisões que são transformadas em normas jurídicas, como, por exemplo, no artigo 5º, nós temos o inciso 47, por exemplo, em que são vedadas as penas de morte. Ou seja, nesse extrato normativo, nessa espécie normativa chamada Constituição, que está no topo do ordenamento jurídico, foi tomada uma decisão de se proibir a adoção e a execução de pena de morte no país. Ora, isso é uma decisão gravíssima para a vida dos cidadãos brasileiros. É muito mais importante, por exemplo, que uma determinada cidade decidir qual deva ser a largura das suas calçadas no Código de Posturas do município. Então, esse escalonamento do ordenamento significa que existem várias camadas, e aqui eu leio para vocês o exemplo desse escalonamento. Está no artigo 59 da Constituição Federal, que diz o seguinte, o artigo 59, que trata do processo legislativo, ou seja, dos tipos de normas jurídicas que podem ser produzidas no país e que estão reguladas aqui neste capítulo da Constituição, nesta seção do processo legislativo. Diz o que o artigo 59? O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Essa lista de espécies normativas, de tipos de normas jurídicas que podem ser produzidas no país e que são previstas pela Constituição, elas também expressam aqui nessa lista a ideia hierárquica do ordenamento jurídico, porque aqui essa lista obedece à importância das espécies normativas. Então, por exemplo, as emendas constitucionais, que são os tipos de normas jurídicas que são utilizadas para modificar a Constituição e que são, portanto, normas constitucionais pertencentes à Constituição, são mais importantes que as leis complementares, que são mais importantes que as leis ordinárias e as leis delegadas, que são mais importantes que as medidas provisórias, e por aí vai. Então, nós temos, nesse artigo 59, é possível, se nós olharmos para os incisos aqui, nós podemos visualizar camadas de normas jurídicas e também nós podemos observar a importância dessas normas, a importância hierárquica dessas normas. Esta importância hierárquica, ela se traduz, então, primeiro, por uma questão de conteúdos. Os conteúdos mais importantes devem ser tratados nas espécies normativas mais importantes hierarquicamente, mais elevadas hierarquicamente. E essas espécies normativas que estão nos estratos, nas camadas mais altas do ordenamento jurídico, elas obedecem a um procedimento de elaboração muito mais difícil. Então, por exemplo, uma emenda constitucional, ela precisa
para ser aprovada de 2 rodadas de discussão e 2 rodadas de votação e ser aprovada nessas 2 rodadas pelo um quórum de 3/5 do número total de membros de cada casa do Congresso Nacional. Já as leis complementares, de acordo com o artigo 69, precisam de maioria absoluta, o que significa que elas precisam, para ser aprovadas, 50% mais um dos votos dos membros de cada casa. Então, aqui está uma ideia bastante sucinta, mas bastante rápida, mas também bastante ilustrativa, da ideia do caráter escalonado do ordenamento jurídico e do caráter hierárquico. Uma pergunta que pode surgir é a seguinte: todos os ordenamentos jurídicos são escalonados e hierárquicos? Não, nem todos os ordenamentos jurídicos são escalonados e hierárquicos. O exemplo: o ordenamento jurídico inglês, como não possui uma constituição escrita, os assuntos que nós tratamos no âmbito constitucional, no âmbito da normatividade constitucional, pelos ingleses é tratado por leis de natureza comum, por leis ordinárias, que consagram essas decisões de forma não escalonada, plana, diríamos assim. Então, normas de natureza que tratam de assuntos que nós tratamos na Constituição, normas que tratam de assuntos de natureza constitucional, no Brasil, na Inglaterra, são tratadas por normas, por leis ordinárias, não havendo essa diferenciação quanto à forma da norma jurídica que vai tratar o assunto. Esta foi, então, um hotspot, foi um flashzinho sobre a questão que envolve o escalonamento e a hierarquia do ordenamento jurídico. Voltamos numa próxima aula sobre a questão das normas constitucionais.